oração, pedindo a presença do Senhor para que nos possa auxiliar neste tempo de estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado por aquilo que já tivemos ontem, desde a reunião de homens, a formação que foi dada aos professores da escola dominical. E hoje, Senhor, agora que nós estamos aqui juntos para podermos ter mais uma lição da escola dominical, várias classes, mas com o propósito de juntos podermos estudar a Tua Palavra. E por isso, então, pedimos que o Teu Santo Espírito nos possa guiar, que seja, Senhor, um tempo em que nós estamos, Senhor, humildes debaixo de Ti, para podermos ler a Tua Palavra, compreender aquilo que ela nos diz e desta forma, então, nós podermos saber o que fazer e como fazer. E por isso pedimos humildade e pedimos também abertura de espírito, para que possamos aprender verdadeiramente, Senhor, aquilo que Tu nos queres ensinar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar a Bíblia desde o seu início e estudamos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e hoje oficialmente vamos entrar no estudo do livro de Deuteronômio. E por isso, para hoje, os pontos que tenho são aqueles que vos apresentem, que nós vamos fazer uma introdução ao livro, para nós percebermos o porquê do livro ter sido escrito, qual o seu objetivo. Vamos ver que o livro é escrito porque é uma repetição da lei a uma nova geração. E vamos ver a importância disso, não é? E porque é que Moisés sente a necessidade de agora, no ponto onde estão na história de Israel, repetir a lei. Há uma recordação daquilo que aconteceu no passado. Então vamos ver alguns dos episódios passados, ainda que seja uma passagem superficial, mas é importante. E vamos perceber também a importância disso, porque está a ser repetida a lei para uma nova geração, pessoas que não viveram algumas daquelas experiências. Vamos ver Moisés a falar da consequência da incredulidade e tirar lições também para nós. E também vamos compreender que o Senhor, apesar da dificuldade que Moisés teve ao levar este povo pelo deserto, mas ainda assim o Senhor sempre protegeu o povo. E vamos ver a condição, porque agora não se esqueçam, quando nós chegamos ao final do livro de Números, o povo estava na fronteira e bastava passar o Rio Jordão e chegava à Terra Prometida. Mas para poder conquistar a Terra Prometida havia uma condição. E esta condição é aquela que nós vamos encontrar de novo quando começamos a estudar o livro de Josué, logo no início. Porque é a passagem do Rio Jordão em que eles estão de um lado, eles agora vão para o outro lado e com Josué eles já estão do outro lado e a condição é mesmo que a vitória depende da obediência. Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje e para compreendermos um pouco melhor sobre este livro que nós estamos a estudar, eu coloquei ali aquela imagem para nós percebermos aquilo que nós conhecemos como o Pentateuco. Penta, da palavra 5, nós utilizamos na língua portuguesa, e nós chamamos este conjunto de livros, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros do Pentateuco. São 5, a autoria é atribuída a Moisés, com exceção da última parte do livro de Deuteronômio, como nós havemos de ver depois mais tarde, mas basicamente o que eu queria deixar claro para aqueles que ainda não têm esta noção da organização dos livros da Bíblia, estes livros, eles devem ser ensinados de forma sequencial e organizada como um todo, porque eles, quando nós os estamos a estudar, vamos perceber que eles são a consequência, a sequência uns dos outros. E por isso então estes 5 livros, os primeiros da Bíblia, eles vão nos apresentar a origem da história do mundo, a criação do universo e do ser humano, de todas as coisas, e depois é nestes livros onde aquilo que é estrutural vai ser estabelecido. Então, quando nós estivermos a estudar estes livros, desde Êxodo até Deuteronômio, nós vamos encontrar aqui a base teológica e moral do judaísmo e do cristianismo. Então, a nossa base moral e a nossa base teológica, ela está aqui. Então, se alguém quer estudar teologia, deve estudar muitos outros livros, até deve estudar toda a Bíblia e lê-la mais que uma vez. Mas tudo começa aqui. Não há bom estudo de teologia, não há bom teólogo que não conheça estes 5 livros, porque estes livros são aqueles que vão estabelecer a base. E é isso que nós estamos a estudar. Então, nós já passamos pelo livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora vamos chegar aqui ao livro de Deuteronômio, que é aquele que nós vamos começar a estudar e, de certa forma, também a ler agora. Este livro, Deuteronômio, ele vai apresentar, podemos dizer que as últimas palavras de Moisés. Não nos podemos esquecer nunca do contexto. Israel estava
a caminhar, saiu daqui do Egito, veio a sul, sobe e faz este caminho por aqui, e agora Israel estabeleceu-se aqui onde tem estas bolinhas azuis. Aqui é o Rio Jordão, que é a última fronteira natural, e aqui esta área é onde o povo quer ir. É para onde o povo quer ir, porque esta é a terra que Deus tinha prometido há muitos anos atrás, há vários séculos atrás, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora Deus transportou o povo, e o povo está na iminência de cruzar aqui o Rio Jordão, a última fronteira natural, e assim ocupar agora a terra. E Moisés, que está agora aqui na fronteira, ele vai escrever este livro em que ele vai fazer o último discurso. E por isso ele diz, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, de além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte ao mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Zerot e Di-Zab. Basicamente, nós não sabemos onde é que eles estavam, mas estaria aqui, sensivelmente, nesta região onde ele vai fazer este discurso. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Mas é importante aqui explicar para nós não entendermos que Deus está a dar uma lei nova. Não. A ideia não é que há uma lei diferente daquela que foi dada, mas segunda lei é no sentido em que a lei está a ser repetida. A mesma lei que Deus já tinha dado. Então não se trata de uma lei nova, mas trata simplesmente de Moisés estar a repetir novamente a lei para o povo. Então, o significado do livro, apesar de ser segunda lei, mas nós podemos dizer de forma simplificada para a nossa interpretação, é a repetição da lei. E Moisés então vai repetir a lei e vai aqui lembrar o povo aquilo que Deus tinha feito, aquilo que aconteceu, as várias falhas do povo, o que Deus exige, e quando as pessoas cumprem aquilo que Deus pede, há uma consequência que são as bênçãos associadas à obediência, e se o povo não obedece, há uma coisa que na Bíblia até utiliza uma palavra muito forte, mas que nós evitamos por uma questão de eufemismo, mas é mesmo a maldição, o castigo divino. E isso é importante para nós percebermos que quando Deus dá uma ordem, quando Deus pede ao mandamento, não existe uma terceira opção que é a neutralidade. Não existe. Ou nós obedecemos e estamos bem com Deus, ou Deus está desagradado connosco, então, e vai haver uma consequência negativa, vai haver um castigo, vai haver maldição. E havemos de ver isto mais à frente, quando depois estivermos a entrar no livro de Josué, em que ele vai fazer um discurso, que é o discurso que tem a parte da bênção e tem a parte da maldição. A bênção se houver obediência, a maldição se houver a desobediência. A pergunta que nós podemos fazer é, Moisés está a repetir a lei, alguém podia dizer, mas Moisés, eu já ouvi isto tudo e isto é extenso, por que estar a repetir novamente? Qual é a necessidade de se repetir a lei? Esta é a pergunta que nós podemos fazer. Por que é importante repetir-se a lei? E faz sentido nós fazermos esta pergunta por causa do contexto em que Moisés está a repetir a lei. Não nos podemos esquecer. O povo fez a peregrinação pelo deserto depois de sair do Egito e chegou agora na fronteira para entrar na terra prometida. Quanto tempo se passou? 40 anos foi o tempo que passou. 40 anos é muito tempo. Não se esqueçam que Moisés recebe a lei sensivelmente, vamos arredondar, 1 ano depois de eles terem saído do Egito. Eles receberam a lei sensivelmente 1 ano depois. O que, então, se tivermos a fazer aqui contas, vamos fazer até contas generosas, a lei não é dita na sua íntegra há mais de 30 anos. As pessoas que ouviram a lei há mais de 30 anos, o texto também nos vai dizer que elas quase todas foram castigadas. O que é que aconteceu com aquela geração com mais de 20 anos que saiu do deserto? Morreram todos. Então, as pessoas que ouviram a lei na sua versão original, elas tinham morrido todas, com exceção de 2 pessoas. E nós, então, conseguimos agora compreender que não havia livros como nós temos hoje. Então, aqueles que foram nascendo no deserto, como é que eles sabiam a lei? A partir do quê e de quem? Do relato dos seus pais. Mas os seus pais não eram propriamente as pessoas mais confiáveis. Quando nós estudamos a história de Israel, vamos ver que estamos a falar de uma geração difícil e rebelde. Então é natural que também, na sua rebeldia, não comunicasse a lei ou não comunicasse bem a lei.
Claro que as pessoas sabiam porque havia os sacerdotes, e as pessoas iam tendo conversas, mas a lei explicada da forma pedagogicamente correta, ela não acontecia há muitos anos. Então havia toda uma geração de pessoas, muitos deles eram os líderes agora, que nunca tinham ouvido a lei. Então há uma necessidade de haver uma nova explicação da lei a estas pessoas que saíram do Egito e eram muito novas, ou que nasceram mesmo no deserto. E nós não podemos nunca perder esta ideia. Todos aqueles que saíram do Egito e que tinham mais de 20 anos morreram, com exceção de 2 pessoas. O que significa que então agora, neste ponto da história, nós vamos ter 3 pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos. Só temos 3 pessoas neste ponto da história. Quem eram? Caleb, Josué e Moisés. Porque era Moisés que estava a fazer o discurso. Mas que também vai morrer em breve. Nem sequer vai entrar na terra. E o texto é muito claro e nós vemos quando diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo, com exceção, de Caleb, filho de Jofné, e Josué, filho de Nun. Curiosidade, não tem a ver agora com a nossa lição. Josué era de que tribo? Efraim, e Caleb, da tribo de Judá. Faz a conquista da parte sul da terra prometida, e Josué era da tribo de Efraim. Então há uma necessidade de repetir a lei, porque esta nova geração, eles não conheciam a lei. E os filhos não podem viver da experiência dos pais. Os filhos devem conhecer a lei em primeira mão. E Moisés, então, agora, que está diante desta nova geração, que nunca tinha havido uma explicação toda e pedagogicamente correta da lei, tem necessidade de o fazer, porque o povo vai entrar na terra prometida e vai acontecer uma coisa. Eles agora estão em peregrinação. Eles vivem todos juntos. Os irmãos, lembram-se quando nós estudamos, quando eles paravam num sítio, estabeleciam acampamento e eles estavam relativamente juntos. Eles agora começam a dispersar-se. Não se esqueçam que há 2,5 tribos que se começam a estabelecer. A tribo de Manassés quer ir mais para norte, mas quando entrarem na terra, eles vão ficar completamente dispersos. Já não vai haver uma reunião com facilidade onde todos vão estar juntos. Então esta, podemos dizer que é a última oportunidade onde Moisés tem agora todas as pessoas na sua frente, como se fosse um grande comício. É a última oportunidade, porque depois eles vão se reunir, mas vai ser de ano em ano, vai ser muito mais difícil. E Moisés vai aproveitar agora que estão todos juntos pela última vez e começar então a ensinar a lei. E Moisés começa por recordar o caminho que foi percorrido. E foi aquilo que nós estudamos. E os irmãos agora, quando tiverem a ouvir aquilo que eu vou dizer ao longo desta lição, foi: mas eu já ouvi isso. Mas o livro de Deuteronômio é isso mesmo, é a repetição. Então, quando os irmãos estiverem a ler o livro, vão ler sobre histórias que já tinham lido anteriormente. Mas há algumas coisas interessantes, mesmo assim, que vão aparecer, porque há coisas que nos outros livros nós não percebemos claramente, mas agora nós vamos perceber de outra maneira. Mas não vão encontrar nada novo. Vão encontrar exatamente uma repetição, porque é isso mesmo o título do livro, que é a repetição da lei. E o texto diz, começa logo no versículo 6 a 8, diz assim: o Senhor nos falou em Horebe. Horebe é o monte Sinai, é o monte do Senhor, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, porque eles permaneceram, quando eles saíram do Egito e foram para o monte Sinai, e eles ficaram no monte sensivelmente 11 meses, quase um ano. E o Senhor diz assim: parti e da região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabeia, a região montanhosa e a baixada, e ao Negueb e a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. E depois o Senhor explica porque é que eles deviam ir para ali. Então, isto aqui é importante para percebermos o que vem a seguir. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possui a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, assim como os seus descendentes. Então o Senhor, quando eles saíram do Egito, eles foram para o Monte Sinai. Do Monte Sinai, agora qual era o plano? Eles irem diretamente para onde? Para a terra prometida. E é o que o texto diz. E quando vocês estavam aqui, quando os vossos pais, vocês estiveram no Monte Sinai,
O Senhor deu a lei e o Senhor diz aqui, já estão aqui há muito tempo, agora é diretamente em direção à terra prometida. Basicamente podíamos dizer que 1 ano e meio, exagerando no máximo, 2 anos depois, e é um exagero já, exagerado, 2 anos depois deles saírem do Egito, eles teriam chegado à terra prometida. 2 anos depois. Era mais que tempo suficiente. Porque Deus libertou o povo do Egito com um único objetivo. Qual era? Levá-lo até a terra prometida. A pergunta que eu vos faço quando nós agora olhamos para este mapa, e nós temos aqui o Egito, e o povo fez mais ou menos este percurso. Sai daqui do Egito, da terra de Gósen, eles vêm para baixo e ficam aqui no Monte Sinai. Eles vão para aqui e chegam aqui a Cades Barneia, e a ideia então era entrarem na terra prometida. Onde é que estava a terra? Logo a norte de Cades Barneia, porque Cades Barneia é a fronteira sul da terra. Então a terra prometida seria deste lado. A pergunta é, até onde é que deveria ser a terra prometida? Faço esta pergunta porque quando nós olhamos para os mapas bíblicos, vamos ver que Israel ocupou sensivelmente esta região aqui, assim, mais ou menos. Às vezes um bocadinho mais abaixo, a sul, a Salomão conquistou um bocadinho mais a norte também, mas ficou mais ou menos ali naquela região. Quando os irmãos olham para aquele mapa, ficamos com a sensação de que a terra prometida era naquela região onde eu passei o dedo. No entanto, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que a terra prometida devia ser muito mais extensa. E vejam vários textos que repetem exatamente a mesma ideia. Diz assim: naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão e diz assim: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, que fica sensivelmente aqui. Não é o rio Nilo, é um rio que fica sensivelmente aqui. É o maior sistema de drenagem que existe aqui na Península do Sinai e é um rio seco, que só enche quando há chuvas, nas estações que chove mais. Então a água vai a fluir para aqui e o rio vai desaguar aqui. Então o rio do Egito, já temos a fronteira sul da terra, não é? E agora vai dizer qual é a fronteira norte. Até onde? O rio Eufrates. Em Deuteronômio 1:7 diz até ao grande rio Eufrates. E quando vamos ver em Josué novamente, quando se está a falar também de um dos limites da terra, diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, cá em baixo, deserto de Sinai, e o Líbano, região cá, até ao, onde? A pergunta a fazer agora, onde é que é o rio Eufrates? Porque se Israel ocupou historicamente isto, então o rio Eufrates talvez seja aqui. Só que quando nós vamos ver a geografia, há dois rios que nascem aqui. O rio Tigre, que é este, e é o rio Eufrates, que é este. Significa que então a terra prometida devia ser daqui até onde? Até aqui. Onde é atualmente aquilo que nós conhecemos como Turquia, praticamente. O que significa o quê? Que Israel nunca ocupou a terra que Deus lhes tinha prometido. Porque a terra deveria ser daqui, não ia ficar com esta terra, já sabemos porquê, porque era a terra de Edom, não ia ficar com esta, que era de Moab, Amon também não, mas seria isto. Tudo isto. Mas porquê que o povo nunca ocupou a terra toda, se Deus tinha prometido? Porque não conquistaram por causa da desobediência e da incredulidade. Porque a terra era muito mais extensa, a terra de Israel. Se tivesse o povo obedecido, vamos imaginar, vivíamos numa outra realidade. Nós, quando olhássemos para o mapa de Israel, iríamos ver que era um país muito maior do que aquele que é em termos de área geográfica que iria ocupar, não é? Então, esta é a terra que o Senhor prometeu, mas o povo, por incredulidade, falta de fé, desobediência, nunca ocupou verdadeiramente a terra. E Moisés então recorda. E vai recordar dizendo que no Monte Sinai Israel recebeu o quê? Nós vimos. Recebe a lei, recebe também o tabernáculo com todas as indicações para a sua construção e que depois ele é construído, o sacerdócio é estabelecido, instruções para o culto e também a organização do povo, porque nós percebemos que o povo, eles não andavam de qualquer maneira, havia toda uma organização quando o povo estava a avançar. E depois de Deus dar
tudo isso, o povo estar organizado, agora era a altura então de avançar. E estamos no Monte Sinai e o povo agora avança. E nós com isso percebemos que Deus faz as coisas com método e há preparação. E na história de Israel, quando nós a estudamos, nós conseguimos perceber um princípio que é importante para as nossas vidas e pelo menos para a nossa dinâmica como igreja. Não deve haver nada feito sem preparação primeiro, sem organização. E a história do povo de Israel mostra-nos como é que Deus pensa e como é que Deus trabalha. E Deus é metódico. Se Deus é metódico e nós devemos ser como Deus, nós devemos ser metódicos. Estamos como igreja, queremos fazer obras. Não se decide precipitadamente, deve haver pensamento, deve haver organização. E por isso, nós quando estudamos também o Pentateuco, percebemos isto, que é uma característica de Deus e que nós devemos aplicar às nossas vidas. De certa forma, isto é consistente com aquilo que nós encontramos nos livros sapienciais, e eu estava curioso a alguns versículos em Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. E Provérbios 24:27, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. É a ideia de preparar as coisas, organizar tudo antes de tomar uma grande decisão. Neste caso, no último versículo que eu estava a ler, tem a ver com a questão do casamento, não é? Mas não vamos falar de casamento hoje, mas a ideia é a mesma. Convém casar depois de ter tudo pronto antes, não é? Então, convém fazer alguma coisa depois de estar tudo organizado, e foi isso que Deus fez. No Monte Sinai, quando o povo agora está ali, e eles ficam um ano, mas o que é que eles vão fazer no Monte Sinai um ano? Estão a organizar-se. Deus está a preparar tudo. Está a criar as condições para que quando saíssem do Monte Sinai, eles agora podiam ir diretamente e entrarem na terra prometida. Só que há um episódio que vai marcar a história, e nós sabemos qual é. É o episódio de Cades Barneia. Então o povo sai, chega aqui, onde Deus organiza tudo, e agora, depois do povo estar organizado, avança e chega ali a Cades Barneia. Na fronteira para entrar na terra. Falta só entrar aqui na terra. A terra, basta passar Cades Barneia e já estão na terra. E é um episódio. E o episódio que vai acontecer aqui vai marcar. E o texto diz: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Mas é aqui que vai acontecer a história que nós conhecemos. São enviados daqui, o quê? 12 espias. Para ver a terra. Eu também consigo compreender que é para ver a terra, perceberem o que é que se passa lá, quem lá está, como é que estão organizadas aquelas cidades, para depois eles poderem entrar e conquistar. Só que se nós não tivéssemos o livro de Deuteronômio, havia um pormenor que nós nunca saberíamos. E a pergunta que eu faço é: quem é que decidiu que os espias fossem enviados? Alguém pode ler de Números 13, logo no início, os 2 primeiros versículos. Números 13, 1 e 2. Então, quem é que pediu para que os espias fossem enviados? Então agora pedia que alguém pudesse ler Deuteronômio 1, 22 a 23, que está ali na projeção. E diz assim o texto, eu posso ler. Então vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens. Temos uma contradição aparente. Não existe contradição quando nós vamos perceber bem. O povo estava aqui em Cades Barneia. A ordem de Deus qual era? Avancem. Vocês estão na fronteira, a terra é vossa, eu já prometi, podem avançar. Até porque o povo já estava organizado, já se sabiam quem eram os homens de guerra. Não se esqueçam que antes nós tínhamos estudado que tinha sido feito o censo. Sabia-se quem eram os militares, quantos homens de guerra de cada tribo. Quando eles estivessem a marchar, qual é a tribo que vai primeiro, qual é que vai segundo, qual é que vai em último. Estava tudo organizado. Então só faltava uma coisa ali, era entrarem e possuírem a terra. Só que eles chegaram aqui e tiveram medo.
Então eles o que é que fazem? Vão ter com Moisés e dizem, olha, espera, vamos enviar espias. Moisés ouve e consulta o Senhor. E o Senhor diz, está bem, para eles irem mais descansados depois, envia os espias. E foi isso que aconteceu. O que é que eu quero mostrar com isso? Que nós podemos ler metade da Bíblia. Não significa que nós vamos saber metade. Nós temos que ler a Bíblia toda, porque se nós não lermos a Bíblia toda, às vezes a metade que lemos não nos deixa perceber o todo. Porque se eu só lesse números, eu iria, apesar daqui não haver problemas, não vamos cometer aqui nenhum erro teológico, mas se eu só lesse números, iria dizer que a ideia partiu de quem? A ideia partiu de Deus. Mas quando eu leio o Deuteronômio, eu percebo, espera, a ideia não partiu de Deus, eu percebo, a ideia parte dos homens que têm algum receio, e Deus sabe que os homens têm medo. Então, Moisés que ouve, porque as pessoas não falam com Deus, falam com Moisés, as pessoas vão ter com Moisés e diz, Moisés, se calhar vamos enviar espias. Moisés diz, vou consultar o Senhor, e o Senhor diz, está bem, olha, deixa-os enviar espias, e Deus só organiza. Porquê? Não vai qualquer pessoa diz, olha, diz é para ir um de cada tribo, porque não vá uma tribo dizer, mas não foi ninguém da minha parte, eu não cheguei a ver. Não, estão a ver como é que Deus, com sabedoria, agora vai agir, manda um de cada tribo, porque senão depois alguém pode arranjar aqui uma desculpa. E é isto que acontece. Não é? E isto aqui serve para nós percebermos que nós devemos conhecer a Bíblia na sua totalidade, porque com facilidade, e isto é uma coisa que não é teologicamente estrutural, mas com facilidade podemos chegar a uma heresia, porque só lemos uma parte, só lemos um versículo. Então devemos conhecer a Bíblia no seu todo para compreender exatamente tudo o que a Bíblia nos pode ensinar, mas a partir do conhecimento total. Então, eles chegam aqui, há esta incredulidade, e Deus permite, e Deus vai dizer, vai a uma pessoa de cada tribo para não haver aqui depois confusões, e eles vão enviar. Sabemos o que é que aconteceu, os espias foram, voltaram e disseram aquilo que Deus já tinha dito. A terra de facto é muito boa. A terra é muito boa, e trouxeram exemplares de frutos, romães e uvas. Eu lembro-me até ir buscar este cacho, que atualmente na terra dá cachos deste tamanho, não é? Imagina naquela altura como é que seriam. Então, eles fazem este relatório, mas eles dizem, mas os povos que lá estão são muito fortes, e por isso aquilo não vai ser fácil. Mas o que acontece não foi só eles acharem que ia ser difícil, eles vão deixar de acreditar no Senhor. Porque o Senhor tinha dado uma ordem em Cades Barneia. Qual era a ordem? Avancem e sigam. O povo agora, com o relatório dos espias, começa a fazer o quê? A murmurar contra o Senhor. Porque o povo fica incrédulo. E o que é que a murmuração vai fazer? A murmuração vai distorcer a forma como o povo via Deus. E a maneira como a murmuração distorce é extrema. E os irmãos acham que eu estou a exagerar. Já vamos ver o versículo a seguir que eu vou mostrar. O que eu queria dizer é que Deus diz, avancem. Agora o povo fica incrédulo, começa a murmurar, e Deus, que era o benfeitor, de repente, vejam como é que o povo agora vai falar sobre o próprio Deus. Vejam. Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor. Ou seja, a ordem era para subir, vocês não quiseram. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes, e olhem as palavras do povo, o Senhor tem ódio contra nós. Por isso, e agora vejam, eles até vão explicar qual é o racional de ódio de Deus. Eles sabem. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Eu estou a dizer, Deus tem tanto ódio que nós até podíamos ter estado no Egito, mas Ele tirou-nos de lá, que é para nos matar aqui. Quando era exatamente o contrário. Deus tirou-os do Egito para os libertar e para lhes dar a melhor terra que existia. E isto aqui só nos mostra o poder da murmuração. O poder da murmuração faz com que o Deus que nos dá tudo, nós olhamos para ele, é quase um ser diabólico. A murmuração tem este efeito. E por isso, aquele pecado que para nós nem é tão grave, porque não é adulterar, não é matar, não é roubar, tanto que nós até dizemos, é uma crítica construtiva, mas vejam o que é que a murmuração pode fazer. Porque eu agora começo a falar mal. É só um bocadinho. Não é por mal, mas só estou a analisar, é real. E começamos a justificar, e onde pode chegar? Ao ponto de
o doador da vida, o Salvador, quem lhes libertou da escravatura, é conhecido agora por eles como o ser que os odeia e que os libertou com um plano diabólico de propósito para os matar no deserto. É isto que a murmuração faz. E Moisés lembra, os vossos pais eram assim. Não se esqueçam que Moisés está a falar para quem? Para a nova geração. E Moisés está agora a dizer aos filhos, e dizer, os vossos pais eram assim. E Moisés vai continuar o discurso e vai dizer, mas é um castigo. Mas é um castigo. Por causa da incredulidade, porque os vossos pais eram assim, eu quero que vocês agora saibam o que é que aconteceu. E diz assim, nenhum dos homens desta geração maligna, desta maligna geração, verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. E depois, no versículo 38, Josué, filho de Nun, está diante de ti, ele ali entrará. Então Deus está a dizer, os vossos pais eram assim. E a consequência foi esta. A pedagogia também faz ensinar a história e não se omite erros. A pedagogia também se faz desta maneira. Então, Moisés está a explicar e o povo agora está a ouvir e está a perceber. Nós andamos aqui 40 anos por causa disso. Porque de certeza que os pais embelezaram a contar a história. Pois, não percebemos porquê. Andávamos aqui pela terra e às vezes era só ir para norte e Deus dizia que era para sul, seguíamos a nuvem e olha, tivemos aqui 30 e tal anos. Eu consigo perceber as pessoas a embelezarem a história. Os pais a contarem aos filhos. Ou omitirem. Porque nós não contamos propriamente os nossos pecados aos nossos filhos. Meu filho, dizer-te que eu fui adúltero. Na verdade ainda sou. Nós não fazemos isso. Nós embelezamos, justificamos. Então Moisés tem agora a necessidade de explicar para que o povo possa perceber claramente. E também Moisés diz, mas o povo reconheceu o pecado e os vossos pais reconheceram. Mas a consequência não deixou de acontecer. E tiveram que passar 40 anos no deserto. Então, durante todo este tempo, onde é que Deus estava? O que é que Deus fez? E Moisés lembra. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Ou seja, Deus tem noção. Deus sabe qual é a dificuldade. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Nunca faltou pão, nunca faltou água. Porque se faltasse pão ou água, eles tinham morrido. E ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede. Significa que no deserto, se a água apareceu para mais de 2 milhões de pessoas e se apareceu comida para mais de 2 milhões de pessoas, porque no deserto não se cultiva, a explicação nós sabemos qual é. Alguém providenciou. E esta providência vem de Deus. E Moisés agora vai lembrar toda a história e vai chegar e vai lembrar aquilo que nós estudamos mais recentemente, que foram as vitórias aos reis dos amorreus, a Sion, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. E a pergunta que eu faço é, para além da vitória do momento, aqueles dois reis, a Sion e Og, que outra importância é que esta história, esta vitória teve? E eu faço esta pergunta para nós podermos pensar um bocadinho na maneira como Deus trabalha connosco. Há coisas que acontecem hoje e que nós às vezes não percebemos porque é que elas estão a acontecer. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele já sabe. Então há coisas que nos estão a acontecer hoje, mas Deus já sabe que aquilo tem alguma coisa a ver com o futuro, que é onde eu vou viver. Então, esta vitória, a Og e Sion, podíamos dizer, sim, olha, foi uma vitória boa para conquistar mais terra. Não foi só por causa disso. Não foi só por causa disso. Vejam o que é que acontece quando Josué entra na terra. Não se esqueçam que eles estão na fronteira e eles vão conquistar a terra. E Deus vai dar 2 vitórias fundamentais ao rei dos amorreus. Porquê que Deus deu? Agora vejam. E diz assim, quando Josué, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, Josué quando entrar na terra, até vão dizer daqui a alguns dias, quando Josué entrar na terra, vai enviar uns espias. E os espias vão encontrar uma prostituta ali da terra, da região. E vai começar a falar com ela e ela vai dizer assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundiste caiu sobre nós.
e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ele está a dizer, nós sabemos que vocês estão do outro lado do Jordão e vocês vão conquistar isto, vocês vão entrar aqui. Todos nós temos noção disso. Todos nós temos noção disso. Ele disse, e estamos cheios de medo. Importa perceber, mas têm medo porquê? Não se esqueçam que eram povos guerreiros, os povos que estavam do outro lado. E eles agora, a mulher vai explicar porque é que eles estavam com medo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Mas isso foi há 40 anos. Quando saís do Egito. E também o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus. A quem? Sion e Og, os quais destruíste. Ouvindo isto, a destruição de Sion e Og, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há animal algum por causa da vossa presença, porque o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Esta vitória foi boa, porquê? Porque agora os povos da terra sabem, quem vem aí é poderoso. Ou se não é, tem alguém com eles que é. E moralmente Israel fica galvanizado, utilizando aqui uma palavra muito futebolística, não é? E os povos agora sabem, este povo é para temer. Então estão a ver, aquilo que acontece, às vezes no presente, nós não sabemos porque é que Deus fez, mas há um propósito para o futuro. E esta vitória aos amorreus não era somente para Israel conquistar mais território, mas também era para infundir o quê? O terror e o medo naquelas pessoas. E por isso quando eles estavam em Cades Barneia, Deus disse assim, podem subir. Aquelas pessoas não sabem o que é que tinha acontecido no Egito. Sabiam ou não sabiam? Agora vejam o que é que acontece. Israel não subiu porquê? Porque tinha medo. Certo? Israel, quando estava em Cades Barneia, não subiu porquê? Porque disse, os povos da terra são muito fortes, então Israel tinha medo. Mas era o oposto. Os povos da terra é que tinham medo de Israel. Porque sabiam o que é que tinha acontecido onde? No Egito. E agora que eles são para entrar na terra, Israel tem medo. Mas os povos da terra é que têm medo de Israel. É o contrário. Eles deviam era confiar em Deus e avançar. Os povos é que estavam com medo. Não, nós não podemos porque nós estamos cheios de medo. Não, era o contrário. E Deus já tinha criado as condições todas. A incredulidade há nisso. Nós não conseguimos sequer ver a realidade tal como ela é. Porque agora nós percebemos que era exatamente o contrário que estava a acontecer. E Moisés faz questão agora de repetir. Não cometam o mesmo erro de Cades. As pessoas vão ficar com medo. Entrem na terra. Moisés então agora faz esse discurso diante desta nova geração e vai apontar, quando ele vai agora repetir as coisas, mas ele vai, basicamente resumindo, podemos dizer, apontar para 2 coisas. Guardem a lei, é a primeira coisa que Moisés vai dizer, e a segunda, que tem a ver com a primeira, guardem e não a mudem. Porque se a lei é boa e é perfeita, porquê é que se há de mudar? Ela foi dada por Deus. Então, Moisés aponta para estas 2 coisas, guardem a lei e não a mudem, porque é fácil mudar a lei. E Moisés com isso vai dizer, façam isso e vocês vão entrar na terra e conquistá-la. A condição para a conquista não é vocês serem mais fortes ou lutarem com mais coragem. A condição para a conquista qual é? Obediência. E vejam que Moisés agora está a ensinar o povo e diz, vocês vão entrar na terra, a condição é obediência. E diz assim, agora pois hoje relovo os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir. E agora vai explicar porquê. Para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Se eles querem entrar, possuir e viver com tranquilidade na terra, qual é a condição que eles têm de cumprir? Obediência. Só têm de guardar a lei. Então, se o cumprimento da lei é a condição para o sucesso, a lei é melhor que ela seja mantida pura, para que haja sucesso eterno. E por isso, então, Moisés repete no versículo 2 a ideia que eu disse há pouco tempo. Nada acrescenteis a palavra que vos mando. Se a palavra que ele manda é o que garante o sucesso, nós não vamos mudar, não é? Nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então Moisés está a dizer, agora
Vocês já conhecem a história. Já viram a perversão dos vossos pais. E já viram a consequência do castigo. Mas ainda assim Deus foi misericordioso e vos protegeu. Agora, guardem a lei e não a mudem. Por que é que Moisés havia de dizer isso? Porque Deus sabe. Nós, homens, gostamos muito de mudar as coisas. E gostamos muito de criar uma coisa chamada religião. Então Moisés estava a dizer, não façam isso. Mas há uma preocupação quando nós lemos o capítulo 4, uma preocupação muito grande da parte de Moisés. A pergunta é, qual é esta preocupação? Eu vou-vos dar agora um minuto, não sei se tanto. Procurem só 2 versículos para verem o que é que tem em comum. Escolham qualquer um daqueles versículos que ali estão e vejam pelo menos 2, não é? Para perceberem que há uma coisa comum naqueles versículos. E agora, eu vou falando, os irmãos vão procurando. E nós contamos pelo menos 9 vezes. Tem que ver 2 para ver o que é que tem em comum. Mas depois podiam ver todos. Vão ver que há uma coisa que aparece sempre. Alguém já conseguiu identificar? Não. Para não fazer representações da divindade. Sim. Falava do fogo. Sim, que coincidência. Mas todos aqueles versículos, se os irmãos estiverem a ler, vão ver a mensagem é sempre a mesma. Não façam representações da divindade. Não façam representações da divindade. É a ideia constante. Nós já aprendemos uma coisa na Bíblia. Quando Deus fala muito uma coisa, significa que é bom nós prestarmos muita atenção, porque Deus conhece como é que nós somos, então há coisas que Ele precisa de falar muito. Porquê? É mesmo para nós percebermos que é para considerarmos importante e que é sério. É um pouco a semelhança dos pais quando lidam com os filhos. Quando um pai repete muito uma coisa, é porque sabe que não quer mesmo que o filho faça aquilo. Aquilo é perigoso. Nenhum pai diz a um filho, quando é pequenino, não metas a mão na tomada uma vez. Repete e protege a tomada. Tudo aquilo que nós consideramos que é grave, nós não queremos que aconteça, o que é que nós fazemos? Repetimos tanto que quando as crianças ficam um bocadinho mais velhas, já sei, pai, até são mal educadas. Porquê? Porque nós não nos cansamos de repetir. Deus funciona mais ou menos da mesma forma connosco. Então, quando o irmão encontrar uma repetição excessiva na Bíblia, não diga como nós fazemos com os nossos pais a Deus, que já sabe, deve pensar, se calhar é mesmo para eu me lembrar disto e ter sempre isto presente na minha cabeça e não fazer o que Deus diz para eu não fazer. Então nós encontramos aqui isto porque Deus não quer que se faça uma representação da divindade. Mas é estranho porque todos os outros deuses que existiam eram representados. Porquê que Deus não há de querer também que Israel fizesse uma representação dele próprio para que a adoração fosse, se calhar, um bocadinho mais fácil? Porque nós sabemos que quando não temos nada material, fica mais difícil. Porquê que Deus não há de permitir a representação da divindade? Porque Deus sabe a nossa inclinação natural para as coisas materiais. Nós queremos ver representadas as coisas. Nós queremos ver. Porquê? Bem, dá-nos uma sensação de proximidade com a divindade. Quando eu tenho uma representação, acho que estou mais perto da divindade. Basta os irmãos verem. Sempre que há uma cultura qualquer que representa a divindade, quando há um ritual qualquer de celebração a essa divindade, eles fazem quando? Colocando a estátua longe ou perto. Então há sempre uma sensação de que quanto mais eu estou perto do objeto, mais próximo eu estou do quê? Da divindade. Então, mas isto é uma coisa humana, é uma coisa nossa. É uma coisa nossa. Deus sabe disso. E nós gostamos muito de tornar aquilo que é invisível, por isso nós representamos. Até às vezes estamos a ver um filme e arranjamos um símbolo ou qualquer coisa, representa o vento. Mas por que precisamos de representar o vento? É só dizer que é o vento. Mas nós queremos representações de coisas que às vezes são distantes ou nós não vemos. Faz parte da nossa natureza. E sabemos que às vezes a questão da imagem é mais fácil recordar do que palavras. E por isso Deus, conhecendo a natureza humana, Deus disse, não façam representações. Não façam representações. Porque quando eu agora representar a divindade,
vai-me dar sensação de proximidade quando eu estiver perto do objeto. E quando eu estiver longe? Significa o quê? Quando eu estiver longe agora. Deus está ou não está? Ou está menos presente? Porque nenhuma tribo que adora alguma divindade no ritual de celebração coloca a divindade a 10 km de distância. Mas então agora, quando eu estou a 10 km de distância, a divindade tem menos poder. E esta era a crença daquelas pessoas. Não se esqueçam que os deuses, nesta altura, eram locais. Eles tinham esta crença do Deus local. Ou seja, o Deus tem influência onde? Aqui. E quando iam para outro país, o que é que eles achavam? Há outro Deus que tem agora influência aqui. Se eu começar a representar, a representação vai ficar em quantos lugares? Se eu fizer um objeto de Deus, vai ficar em quantos lugares? Só pode ficar num. Então, quando eu estivesse longe do objeto, Deus está o quê? Menos presente? Mas era isso que iria acontecer. Eles iam achar que Deus está menos presente. Porquê? Porque a crença normal do homem é essa, e a prática na altura era que os deuses eram locais. E mesmo os próprios israelitas também eram influenciados por estas crenças. Que os deuses eram locais. Então, Deus vai dizer, não, comigo é diferente. Não há representação da divindade. Mas porquê? Acredita apenas. E onde é que tu estás? Em todo o lado. De que forma? Da mesma, com a mesma intensidade. E era isso que Deus queria que Israel fizesse. E dessa forma era completamente diferente de todos os outros povos. Era o único povo que tinha um Deus, mas que ninguém via. E não havia nenhuma representação. E Deus queria isso. Mas há outra coisa que eu gostava de destacar. Se eu fizesse disto uma representação de Deus, meus irmãos, não vamos ser ingênuos. Nós íamos dizer, não, isto é só um objeto. É só representa Deus. Com o tempo, isto iria começar a ser adorado. Nós sabemos que é isto que acontece. Com o tempo, isto passava a ser adorado. E nós achávamos que Deus estava onde? Aqui. E quando eu torno Deus num objeto, Deus controla-me ou eu controlo Deus? Quem controla quem? Eu passo a controlar Deus. Quando eu transformo Deus num objeto, eu passo a controlar Deus. Porquê? Quem transporta quem? É Deus que me transporta ou eu que transporto Deus? Eu é que transporto. Eu meto Deus no bolso e vou transportá-lo. Quem coloca onde? É Deus que me coloca num sítio ou sou eu que coloco Deus num sítio? Eu tenho o controle total de Deus. E isto é um perigo. Isto é um perigo. E depois dá-nos uma falsa sensação. Eu vou dar um exemplo e eu creio que todos nós conseguimos compreender ou até já nos aconteceu. Se eu achar que alguma coisa é sagrada ou que Deus está ali representado, eu consigo pecar e achar que não vai haver problema. Como? Escondo o objeto. É esconder o objeto. O irmão acha que pessoas da Igreja Católica que têm respeito ou veneram alguns objetos, os irmãos acham que alguém vai adulterar levando o crucifixo e estar assim, está a adulterar a olhar para o crucifixo. Qualquer católico honesto vai fazer isso. Não vai, porquê? Porque sabe que é desrespeitoso. Então o que é que ele faz com o objeto? Vai esconder. Inconscientemente na cabeça dele o que é que está a acontecer? Deus não está a ver. Deus não está a ver. E depois, o que é que volta a fazer com o seu objeto? Volta a colocá-lo e segue a sua vida. É uma forma de subterfúgio que nós encontramos. Nós temos um controle total sobre a divindade. Então Deus sabe disso e Deus diz, vocês não me representam. Eu é que vos controlo. Não são vocês que agora me vão materializar num objeto e depois vocês vão ter o controlo sobre mim. Não é assim que funciona. E era o único povo, e por isso Israel era um povo muito estranho. E quando Israel chegava e começava a falar de Deus, mostra o Deus. Israel vai dizer, não, nós não temos nenhuma representação. Porque ele está em todo lado, como é que se representa o todo lado? Ele tem todo poder, como é que se representa o todo poder? É que os outros deuses tinham poderes particulares. Poder da chuva, poder da fertilidade, poder do sol. Israel tem o poder do quê? Tem todo
Então, isto era uma coisa importante. Mas a pergunta fica, porquê que Moisés repetiu tantas vezes? Só no capítulo 4 nós encontramos 9 vezes. Não se esqueçam do princípio pedagógico. Quando Deus repete uma coisa, significa que nós temos inclinação para fazer esta coisa. Assim que o povo entrou na terra, o que é que o povo começou a fazer logo? A idolatrar. O povo, assim que entrou na terra, começou logo a idolatrar. Então, meus irmãos, a repetição da lei era importante. Porque o povo ouviu no Sinai, mas esta nova geração não. E eles iriam entrar na terra. Se vão entrar na terra, Moisés diz, antes de entrarem, venham cá. Assim como eu um dia dei a lei aos vossos pais, agora vocês têm que ouvir a lei. E a aliança que foi estabelecida com os vossos pais, vocês também têm que estabelecer agora. Porque os filhos não podem viver do passado dos pais. Porque os filhos agora eram adultos e tinham que assumir a responsabilidade. E é isso que nós vamos encontrar ao longo do livro de Deuteronômio. Não vamos estudar cada capítulo, como hoje, fomos passando, mas a ideia é uma repetição da lei para uma nova geração que não ouviu, mas que agora precisava de ouvir a lei, precisava de saber exatamente o que Deus quer, o que Deus pede. E era a condição para que eles fizessem o quê? Entrassem e conquistassem a terra. Então vai ser aquilo que nós vamos estudar ao longo das próximas semanas, antes da conquista da terra. Devemos lá chegar. Muito obrigado.